Boa noite. Que maravilha! Hoje eu ouvi o boa noite de quase todos os encarnados presentes. Nesta noite do dia 14 de outubro de 2014, São Paulo, Brasil, planeta Terra, que nós possamos estar juntos, a todos os benfeitores que nos cercam neste momento, porque é urgente a nossa união e o nosso exercício no bem. Naquela quinta-feira à noite, na cidade de Jerusalém, quando Jesus foi aprisionado no Monte das Oliveiras, presenciaram alguns apóstolos um beijo, presenciaram os discípulos um beijo de um outro discípulo. Foi o ponto culminante do aprisionamento de Jesus. E então, Jesus foi levado ao palácio de Caifás, não muito distante do local onde ele estava, no Monte das Oliveiras. Jerusalém é um outro monte. Mas o apóstolo João, o discípulo, o mais jovem entre todos, acompanhou toda a peregrinação de Jesus até o palácio de Caifás. E quando ele percebeu que Jesus foi levado brutalmente para dentro do palácio, ele correu para conversar com a senhora, com Maria. Maria, a mãe de Jesus. E então ele avisa a ela: Senhora, o mestre foi levado aprisionado ao palácio de Caifás. O coração de Maria bate forte. Mas Maria acreditava em Deus. Afinal de contas, a chegada de Jesus à terra foi toda uma preparação maravilhosa, onde ela já tinha informações da grandiosidade deste Espírito que viria através da sua pessoa como seu filho. Maria então entra em prece e começa a conversar com Deus. Acreditava, tinha fé na intercessão do Pai, do Criador. Porém, alguns minutos mais tarde, volta novamente João e diz a ela: Senhora, ele está sendo julgado. Sacerdotes, fariseus, soldados o cercam. O coração de Maria bate ainda mais forte. Ela entra em prantos, mas continua na firmeza da fé, confiando nos desígnios do Pai, que não deixaria o seu filho que só fez o bem. Ele não havia feito nada de ruim. E ela entra em prece ainda mais rogativa. Minutos mais tarde, novamente volta João e diz: Senhora, ele está sendo açoitado. Naquele instante, Maria coloca uma capa e decide sair às ruas. Decide ir ao palácio de Caifás. Quem sabe alguém a ouviria, mas quando ela chega na porta, é barrada por soldados que não tiveram um mínimo de respeito àquela mãe aflita. Mas ela não sai de lá. Começa a conversar com Deus e no mesmo instante começa a lembrar na história. Quando Abraão ouviu a voz de Deus, de Jeová,
falando a ele para sacrificar o filho Isaque, em nome da fidelidade dele ao Criador. Abraão, não fique inseguro. O amor a Deus era tamanho que ele preparou tudo para sacrificar o seu filho, o seu menino. Mas Maria lembrava que no momento culminante em que Abraão levanta a arma para realmente sacrificar o próprio filho, ele ouve a voz de Jeová, a voz do Criador, para que ele parasse. Porque o pai sabia da grandiosidade da fé daquele homem, então Maria acreditava que Deus iria interceder, Deus vai interceder. Em prece, em prece, em prece, quando ela mesmo presencia Jesus sendo retirado do palácio de Caifás para ser apresentado a Herodes. A decisão. Maria não se aguenta de tanta dor, de tanta insegurança. E horas mais tarde, ela ainda presencia, já ao lado dela, Maria de Madalena, Maria de Magdala, a amiga fiel. E João, o jovem João, presenciam Pôncio Pilatos, dando a última chance de libertação para aquele homem que ele não via nada de errado. E então, Pôncio Pilatos publicamente pede ao povo escolherem entre Jesus, o Nazareno, e Barrabás. Mas para o espanto de todos, aquele homem que havia curado cegos, aguçado a percepção auditiva dos surdos, levantado paraplégicos, dando movimento aos tetraplégicos, acendendo a consciência e a responsabilidade dos loucos, foi escolhido para a crucificação. O povo todo gritava: liberte Barrabás, crucifique Jesus. Maria, então, ainda conversando com o pai, não entendendo o que estava acontecendo, mas mesmo assim acreditando que haveria um momento em que Deus mostraria a sua força grandiosa, porque Jesus, ele veio à terra para ser o rei dos judeus, para mudar a história dos oprimidos. E quando Jesus, preso ao madeiro para subir a Via Crucis, Maria tenta abraçá-lo, mas não deixam. E ela acompanha o filho enfraquecido, machucado, com uma coroa de espinhos. E quando chega ao Gólgota, preso na cruz. Mas Maria acreditava que Deus iria interceder, Deus vai interceder, Deus vai interceder, o Pai vai interceder. Quando ela presencia o soldado Longínios num golpe fatal, o transpassar de uma lança no tórax do seu filho, aí ela percebe, não tem mais jeito. Maria, sustentada por João, e ao lado Maria de Magdala e outras tantas mulheres, simpatizantes dos ensinos do Nazareno, presenciam o tombar da cabeça, o final. Mas naquele momento, Maria já tem uma outra
perspectiva da missão do seu filho, que não era ser o rei dos judeus no mundo, mas era ser no mundo o rei dos reis. Maria, ela não entrou em depressão, em desesperação, e conversando com Deus, acreditou na grandiosidade da missão do seu filho, que era superar a crucificação para alcançar a sublimação e trazer à realidade a criatura humana da eternidade. João estava lá. O jovem João, acompanhando, de um lado sofrendo com o sofrimento da Senhora e de outro lado, vivenciando a dor do Mestre. João, o discípulo mais fiel, o único que estava lá no Calvário. Nós já contamos aqui esta passagem. João, o único que recebeu de Deus a autorização para voltar à terra. João, o único entre os discípulos que não sofreu martírio, desencarnou em idade avançada. João, que volta na Idade Média, não mais na região do Oriente Médio, mas na Europa. E é com João que vamos iniciar o nosso cantarolar, pedindo para que todos nos acompanhem. Porque nós, nesta canção intitulada A Canção da Paz, vamos, como Maria, estar sempre conversando com Deus, ter sempre a esperança da intercessão do Pai, mas como Maria, também despertar Deus. O Pai de infinita bondade não dá um remédio mais amargo do que o seu filho consiga suportar. O Pai de infinita bondade dirige tudo para que o amor aflore, para que a responsabilidade se torne cada vez mais constante. O Pai que nos ama, um Pai que nos aguarda para que com responsabilidade, com clareza, com firmeza e com vontade de servir, consigamos continuar a dar o nosso melhor no mundo. E Maria assim fez. Após a crucificação de Jesus, Maria, 4 anos mais tarde, vai morar com João, o evangelista, numa casa no topo de uma colina, na Ásia Menor. E lá, ao invés dela se fechar na depressão, no choramingar, na reclamação, Maria revestiu-se da roupagem de luz. E como seu filho Jesus, Maria curava, acalmava, Maria desobsidiava, acendia a consciência daqueles que o mundo chamam de loucos, mas que a doutrina espírita nos ensina obsidiados. E nós também precisamos começar a nos treinar. Estamos vivendo num momento no mundo onde percebemos que a carnificina através das guerras ainda é uma constância. Estamos tão avançados na tecnologia e ainda tão primários no exercício da moral, da divindade. Então, neste momento, em que nós nos dispusemos a vir aqui nesta noite, nesta casa que abre as portas em nome de Jesus, esta casa que tem como patronesse Maria. Pode ser Maria de Magdala, Maria de Nazaré, Irmã Maria. Vamos servir. Porque, como sempre falamos enquanto estamos aqui, muitos no mundo choram. Muitos no mundo se desesperam. Muitos no mundo estão cegos, surdos,
entorpecidos pelos prazeres da matéria e não sabem o que fazem. Vamos servir de instrumentos do amor, de instrumentos da paz, como João Evangelista reencarnando na Idade Média, na região da Úmbria, na cidade de Assis, conhecido por nós como Francisco de Assis, que serviu literalmente com humildade, com resignação, em nome de Jesus. Se esta canção que dizem que ele compôs, esses versos, talvez a tradução não seja fiel ao que Francisco de Assis compôs em italiano, mas se não for fiel na tradução, a canção que cantaremos é fiel no exercício deste ser que viveu, serviu e amou em nome de Jesus. A canção da paz, a oração de São Francisco. Senhor, cantem, fazei-me um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar, que ser consolado, compreender, que ser compreendido, amar, que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, Senhor, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve fé. Onde houver erros, permita, Senhor, que eu leve a tua verdade. Desespero, que eu possa levar a esperança. Tristezas, alegrias e trevas, permita, Senhor, que eu leve a tua luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais Consolar, que ser consolado, compreender, que ser compreendido, amar, que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo
E aí, então, nós vamos ver a história de Francisco de Assis, que comemoramos a festa de Francisco de Assis neste mês. A data é aqui no Brasil, 4 de outubro, comemora-se o dia de Francisco de Assis. Não sabe-se qual é o dia mesmo que ele nasceu, mas comemora-se no dia 4 de outubro. Alguns dizem que dia 4, outros dizem dia 5, indiferente. Mas Francisco de Assis, ele viveu Jesus e diz que ele ouvia Jesus. Não podia ser diferente. Quando lemos a história de Francisco de Assis, no livro intitulado Francisco de Assis, tem outros autores, mas João Nunes Maia, um dos médios com orientação do Espírito Miramês, que conta essa história de Francisco de Assis, que foi João, o evangelista, João, o apóstolo doce, que foi muito fiel a Jesus. Todos foram, mas João, talvez porque era mais jovem, era menos medroso, não sabemos, um espírito mais evoluído, talvez, mas realmente foi muito especial, porque foi para ele que Jesus pediu na cruz para que cuidasse de Maria, né? Então, 4 anos mais tarde, após a crucificação, quando Maria vai viver lá na Ásia Menor com ele, com João evangelista, também foi levado para morar com ela o menino. Talvez lembram numa passagem do Evangelho que Jesus está sentado e senta no colo dele um menino, e esse menino tem um nome, Inácio, que depois foi conhecido como também um dos grandiosos baluartes do cristianismo após a crucificação na Ásia. Ele conhecido como Inácio de Antioquia, mas ele viveu muito tempo ao lado de Maria. E João, evangelista, ele reencarna como Francisco de Assis, e no livro Francisco de Assis é colocado que ele ouvia Jesus falar com ele: Francisco, reergue a minha igreja. E a princípio Francisco de Assis pensou que a solicitação que ele ouvia, que era Jesus, que ele tinha certeza que era Jesus, era para reerguer as igrejas, as ruínas dos templos. Mas, na verdade, depois é que ele foi compreender que a solicitação do Cristo era reerguer a igreja, o templo da alma, nas pessoas. Ela colocar em exercício os ensinos de Jesus na sua plenitude, sem muita pompa, sem vaidade, na simplicidade. E então Francisco viveu isso. Francisco viveu com tamanha beleza que ele deixou tudo o que ele tinha, era um rapaz rico. Deixou tudo para servir literalmente na pobreza os ensinos de Jesus. Ele chamou a atenção de muitos jovens que o acompanharam. 2 deles muito especiais, marcam a história dentro da comunidade franciscana, que é o Frei Damião e o Frei Leão. Frei Leão, aquele que quando Francisco de Assis estava vivendo uma situação gravíssima no globo ocular, uma grave infecção que abreviaria a vida dele, que ele soube, ou ele retirava os 2 glóbulos oculares, ou ele pereceria em pouco tempo. E aí, então ele decide queimar os olhos. E ele pede para Frei Leão fazer isso. Então Frei Leão pega um ferro em brasa e vai para se aproximar em um dos olhos de Francisco. Aí Francisco começa a conversar com o fogo: irmão fogo, tenha piedade de mim, não me deixe sofrer muito. E nessa conversação entre Francisco e o fogo, Frei Leão não aguenta, desmaia. Ele não aguenta, a emoção era muita. O amor que ele tinha por Francisco era um amor
que não dá para descrever, não era amor de amigo, não era amor de irmão, era um amor divino. E ele não aguentou, não fez. Mas Francisco mesmo, quando ele vê que Frei Leão desmaiou, ele pega e ele próprio fura os 2 olhos, queima os 2 olhos. Mas mesmo assim, Francisco não viveu muito tempo. Francisco desencarna na idade entre 35 e 36 anos de idade. E chama a atenção não só dos rapazes, mas também das mulheres. E uma delas, responsável pela congregação das Clarissas, Chiara, irmã Clara, que funda uma congregação lá mesmo, na Úmbria, não muito distante de onde estava Francisco, mas eles não podiam ficar juntos. Dizem alguns que eles eram apaixonados como homem e mulher, mas, na verdade, a paixão de Francisco e de Clara era uma paixão divina, em uníssono com os ensinos do Criador e com os ensinos de Jesus. Então, Clara, ela se emociona ao ver a passagem do velório de Francisco, ela assiste. E Clara não viveu muito mais tempo também, desencarna jovem. Mais ou menos 10 anos mais tarde, Clara desencarna, mas desencarna já montando uma congregação belíssima. As Clarissas, que até hoje quem vai para lá consegue visitar o convento. E interessante também colocar que Clara viveu Jesus com tamanha doçura e contagiando as moças, que a própria mãe de Clara, se tornou uma freira e uma das irmãs dela também. E é a própria mãe de Clara que presencia o desencarne da filha, que prepara a filha para a passagem para o outro lado da vida. Não foi fácil o desencarne de Clara. Não, qualquer hora a gente vem aqui só para contar a história de irmã Clara, mas é muito bela. Mas Francisco de Assis não foi o único Francisco na história que carrega o exercício dos ensinos de Jesus com tamanha beleza. Existe um outro Francisco, já esse brasileiro, que reencarnou em 1910. Tem uma música assim, ó, 1910, se a donzela mostrasse o calcanhar, o namorado, coitado, era obrigado a casar. Que tempo é esse, hein? Meu Deus. Mas em 1910, reencarna este Francisco, que depois, consciente da grandiosidade deste nome, não sei se existem aqui algum Francisco, mas quem se chama Francisco, pelos diagnósticos, e principalmente por este Francisco, que nasceu, reencarnou no Brasil, ele diz que o nome de Francisco carrega tanta luz, que esta luz está em uníssono com Jesus. Então ele se achava inapropriado de carregar este nome de Francisco. E então ele dizia, do meu nome eu tiro o Fran e passo a me chamar somente com a segunda parte, Cisco. É isso que eu sou. E aí as pessoas falavam assim, Francisco. Ah, Chico, se você é um Cisco, só pode ser Cisco de Deus. O nosso querido Chico Xavier, um Francisco da luz, um cisco de luz. Mas um outro Francisco também, que eu acho que contei aqui a última vez que estivemos, um outro Francisco que está encarnado, um outro Francisco que nós podemos falar com ele, que podemos tocá-lo, que podemos ouvi-lo, e ele carrega Jesus, porque hoje ele é considerado um dos maiores baluartes do cristianismo. Pode não ser espiritualmente, mas na terra, na política religiosa, ele é.
E eu, a princípio, não me interessava muito por este Francisco, mas quando eu tive a oportunidade de vê-lo frente a frente, não falo isso com orgulho, mas com responsabilidade de repassar a vivência que tivemos e a minha pequenez, porque eu não tinha nenhum interesse em conhecer esse Francisco, até porque eu penso hoje, eu venho de um berço católico, mas o catolicismo não faz mais parte do meu programa de vida religiosa. Hoje eu carrego a vontade de estudar e de viver o que conheço como doutrina espírita, que não é uma religião, mas é uma filosofia. E então, quando conheci este Francisco, e que eu vi, a princípio não tinha visto pessoalmente, mas ouvi a voz e entrou na minha alma, que eu chorei e falei, preciso ver esse homem pessoalmente, eu preciso ver. Dizem que é muito difícil vê-lo, mas alguma coisa aconteceu, talvez para que eu contasse, divulgasse isso para mais pessoas. Este Francisco, ele também é o Francisco de Deus, o Papa Francisco. Eu tive a oportunidade de ouvi-lo, a princípio me emocionei, e depois fiquei frente a frente com ele. E percebi a grandiosidade deste ser. É Francisco, o de Assis. Francisco, o Xavier. Francesco, o Papa. Certamente. Vivem os ensinos de Jesus. O Papa está quebrando protocolos seculares no Vaticano. Está fazendo a solicitação, uma campanha pela paz, numa constância belíssima, como nós aqui no Brasil buscamos falar, viver a paz, porque a paz ela inicia-se em nós, e é confiando em nós, confiando que somos seres divinos e confiando nos ensinos de Jesus, é que vamos começar a sermos ciscos talvez, ciscos Maria, ciscos Paula, ciscos João, José, mas acender a luz de Deus em nós, confiar nos desígnios do Pai. Venha o que vier, seja o que vier, Pai, eu confio em Ti.
E é confiando que nós vamos começando a despertar a nossa consciência para viver o melhor. Como dizem os noticiários que chegam até nós, uma virose que está amedrontando o mundo inteiro, mas afetando com tamanha gravidade os nossos irmãos na África. Vamos orar e confiar que, a princípio, pode parecer a nós que onde está Deus, que não vê isso, que não muda. Nós estamos acuados, temerosos. A semana passada recebemos a notícia de que o vírus já tinha vindo para o Brasil. E ficamos com medo. E cadê a nossa fé? Confiar. Confiar que o Pai é um Pai de infinita bondade, que nada chegará até nós, que não seja em acordo com a nossa necessidade evolutiva. Nem todos enfrentarão esta virose. Nem todos enfrentarão as catástrofes, as tragédias, os acidentes múltiplos. Nem todos enfrentaremos a violência ao extremo. Há necessidade de aprender. Apreender, não é aprender. Porque eu posso aprender que o bem em exercício é bom, mas eu não aprendi ainda. Não retenho o exercício dessa virtude. E então nós estamos num momento onde a tecnologia está avançada, onde temos conhecimento de praticamente resolver quase todos os problemas, em termos de tecnologia, de avanço, mas ainda não comandamos a vida e o desencarne. Existe um ser maior que comanda tudo isso, e nós sabemos disso. Não compreendemos, mas sabemos que existe. E este ser é um ser de amor, que escreve certo por linhas certas, ele nos ama. E como os primeiros cristãos, eles enfrentavam os martírios, e em nome do amor a Jesus, aos ensinos de Jesus, eles não negavam o exercício do bem, os ensinos, colocar em prática os ensinos de Jesus. Eram sacrificados, martirizados, devorados por leões, serviam de tochas humanas, mas não negavam Jesus. E nós estamos todos os dias negando. Quando nós somatizamos informações negativas e, nossa, o que vai ser? Meu Deus, que medo. Não podemos ter medo. É um elemento que precisa sair do nosso dicionário, o medo. É uma atitude que precisa sair. Porque tudo vem de acordo com a necessidade do nosso aprendizado. Então está tudo certo. E os primeiros cristãos sabiam disso. E eles vislumbravam outras paragens, acreditando que o sacrifício do corpo era a ascensão para o espírito. E hoje nós não precisamos enfrentar o sacrifício do corpo, mas precisamos matar em nós as feras, os leões que estão em nós. Ainda somatizando, nós estamos vivendo um momento muito importante no nosso país, um momento político, onde nós, principalmente religiosos, nós espíritas, que temos condições de avaliar a importância da continuidade da vida, não podemos cruzar os braços e falar, olha, qualquer um que entrar vai fazer tudo errado, então qualquer um. Não, vamos orar, conversar com os benfeitores, abrir o nosso coração e decidir o que nós vamos sentir que é o melhor, e vamos orar. E mesmo se o nosso eleito não for o eleito pelo povo, o que vai assumir o cargo, vamos orar por aquele que estiver no cargo, não pensar, olha, eu sabia, ele vai fazer tudo errado. Não vamos somatizar energias negativas, vamos vibrar ao contrário, vibrar o amor, porque vamos somar o amor de um, o amor de outro, o amor de uma multidão, vai formar um escudo iluminado ao redor desta pessoa, e benfeitores vão minimizar até os desequilíbrios da pessoa. Ela vai começar a receber energias de tanto amor que o espírito vai se iluminar, porque todos nós somos seres divinos. A luminosidade vai depender do nosso exercício no bem e também o apoio daqueles que nos cercam, dos amigos, dos simpatizantes. Então,
vamos utilizar dessas nossas energias neste momento tão importante na política do Brasil, até porque recebemos a orientação do espírito Humberto de Campos, ou o irmão X, porque a primeira história que contamos sobre a Maria, todo esse sofrimento de Maria, está num livro intitulado Lázaro Redivivo. O capítulo 2 conta, o capítulo 2 é intitulado A Escrava do Senhor, que conta toda essa experiência de Maria, e foi através da mediunidade de Chico Xavier, com a orientação do espírito Irmão X. Irmão X, ou Humberto de Campos, é o mesmo espírito. Ele usou o pseudônimo de Irmão X por um tempo, mas é o Humberto de Campos, o jornalista, e ele é um jornalista, foi um jornalista, na época que trazia essas mensagens através de Chico Xavier, um jornalista do outro lado da vida. Então, vamos acreditar que Humberto de Campos, também num livro psicografado por Chico Xavier, também através dessas reportagens do lado de lá da vida, intitulado Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, o Brasil é destinado a ser a pátria do Evangelho. O coração é geograficamente, tem a forma de um coração, se prestaram atenção na forma geográfica do Brasil, tem a forma de um coração, está na América do Sul, para pulsar amor, irradiar para todos os outros continentes através do exercício de cada um de nós, no bem, na tolerância, que não é fácil. Por mais que venhamos aqui à frente para falar, nem tudo que nós falamos nós conseguimos viver no mundo. Falo isso por experiência própria. Talvez vão me pegar aí fora, daqui a pouco, toda descabelada, irritada. Mas Jesus não, Jesus veio trazer um ensinamento, porque Ele viveu, Ele vive, Ele nos ensina a verdade, para que através, conhece a verdade vos libertará. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, e vos levo para a vida eterna. Então, compreender essa realidade, dar o nosso melhor, é servir a Jesus. Não precisamos mais sacrificar o corpo, mas sacrificar a nossa conduta. Quando percebemos que estamos fazendo alguma coisa de errado, vamos pensar, Senhor, eu vou reverter isso, vou trabalhar para que não faça mais isso. É trabalhando. Vamos errar, acertar, mas os acertos serão certamente cada vez mais constantes através da nossa vigilância. E é implantando em nós a alegria de viver e acreditando que Jesus está à frente. E se Jesus está à frente, Jesus está no leme do nosso planeta. Jesus governa o nosso planeta. Se Jesus está à frente, porque Ele não veio à terra revestir-se num corpo de carne para ser o rei dos judeus, mas Ele é o governador do nosso planeta, é o condutor de todo um processo evolutivo de todos os seres que aqui vivenciam. Então, se Jesus está à frente, ninguém pode barrar os nossos passos. When Jesus says yes, nobody can say no. 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 Quando Jesus diz sim, ninguém jamais diz não. Quando Jesus diz sim, ninguém jamais diz não. Quando Jesus, quero ouvir, ninguém jamais. Quando Jesus diz sim, ninguém jamais. Mais uma vez para aprender. Quando Jesus diz sim, ninguém jamais diz não. Quando Jesus diz sim, ninguém jamais diz não. E aí? Às vezes, quando eu fico meio insegura, fico pensando o que fazer, eu começo a conversar com Jesus e colocar em mim a alegria de viver. Não é fácil, mas necessário. Oh, happy day, Oh, happy day. oh, happy day, Oh, happy day. when Jesus washed, when Jesus washed, my Jesus washed. Jesus nos banha, wash my sins away.
e retira de nós todas as sombras. Oh, happy day, que dia feliz. La 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 la. Repita. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Oh, happy day. Oh, happy day. E sabe que, mesmo nós que estamos à frente, falando, tentando viver o que falamos, mas de vez em quando a alegria foge. E aí eu fico procurando a alegria e fico, Jesus, 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 Jesus me olhe, Jesus, Jesus, Jesus me ajude, Jesus me oriente, Jesus, e eu penso em Jesus quando eu levanto. Eu penso em Jesus o tempo todo, Jesus, 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 Jesus. Esta canção, talvez depois dessa canção, nunca mais nós vamos entrar aqui no Irmã Maria, mas nós vamos cantá-la. Porque pensar em Jesus e trazer a alegria é muito importante neste momento. E nós vamos arrancando qualquer preconceito religioso, de raça, de cor. Nós vamos juntos pensar em Jesus o tempo todo, hein? E quem souber, cante conosco. É você agora, Gabriel. Pense em Jesus pode acordar. Hey! Peça Ele pra te Hey! proteger. Hey! Pense em Jesus o tempo todo e você vai vencer. Agora sou eu. Pense em Jesus quando acordar. Peça a Ele pra te proteger. Pense em Jesus o tempo todo e você vai vencer. Com o Senhor Jesus, você vai ter vitória.
Com o Senhor Jesus, você vai ter vitória. Pense em Jesus o tempo todo, pense nele toda hora. Pense em Jesus o tempo todo, pense nele toda hora. Pense quando for trabalhar, pense quando for na escola. Pense em Jesus o tempo todo, pense nele toda hora. Trabalha e tão pouco tem, à noite o sono não vem. E às vezes você até pensa que Deus te esqueceu. Não, Deus não esqueceu, não. Engano seu. Põe o joelho no chão e humilhe-se diante de Deus. E pode ter certeza, meu amado, você já venceu. Com o Senhor Jesus, você vai ter vitória. Com o Senhor Jesus, você vai ter vitória. Pense em Jesus o tempo todo, pense nele toda hora. Pense em Jesus o tempo todo, pense nele toda hora. Olha aí, eu quero ouvir vocês falando assim: pense em Jesus o tempo todo, pense nele toda hora. Vamos lá. Daqui a pouco, hein? Pense em Jesus quando acordar, peça a Ele pra te proteger. Pense em Jesus o tempo todo e você vai vencer. Pense em Jesus quando acordar, peça a Ele pra te proteger. Pense em Jesus o tempo todo e você vai vencer. Com o Senhor Jesus, você vai ter vitória. Com o Senhor Jesus, você vai ter vitória. Pense em Jesus o tempo todo, pense nele toda hora. Vamos lá. Pense em Jesus o tempo todo, pense nele toda hora. Só vocês. Pense em Jesus o tempo todo, pense nele toda hora. Aí, mais uma vez. Pense em Jesus o tempo todo, pense nele toda hora. Ai, ai. Bom, se o ano que vem a gente não aparecer aqui no Irmã Maria, vocês já sabem por quê. Pense em Jesus o tempo todo, pense nele toda hora. Porque se nós tivermos Jesus, podemos até ficar com medo, como diz a canção, trabalho e o dinheiro não vem, não é? Mas se nós pensarmos em Jesus, nós vamos conseguir reverter toda a nossa história. E é assim, revertendo a nossa história, que neste momento nós vamos pedir para que todos façam tudo diferente. Vamos levantar? E essa nossa postura de levantar, ela significa a nossa vontade de mudar. Significa a nossa força e a coragem de seguir. E que nós possamos, como os primeiros cristãos, não temer pensar em Jesus, seguir Jesus e caminhar com Ele toda hora. Quando nós falamos em Jesus, não utilizamos de palavrões. Ao invés de chegar e falar, Jesus, 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 me ajuda, Senhor, não me deixa desequilibrar. Pensar em Jesus. Como Pedro, Paulo, Tiago, André, Barnabé, Natanael, Mateus, Matias, João, Maria de Magdala, Joana de Cusa, Teresa Dávila, Irmã Dulce, Bezerra de Menezes, Zaqueu. Zaqueu, um personagem marcante e que traz a nós brasileiros a força de subir o mais alto que conseguirmos. Ele que mudou, um personagem que mudou, deixou de lado toda a sua vaidade, todo o seu orgulho, a sua riqueza, para seguir na companhia da preciosidade do Mestre Jesus. Vamos então, como Zaqueu, subir o mais alto que conseguimos. E nesse instante, que possamos mentalizar uma chuva iluminada, forrando o nosso Brasil, neste momento tão especial. Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto só pra queremos te ver, Jesus, e olhar
Queremos olhar para Ti, Senhor, e chamar Tua atenção para mim. Eu preciso de Ti, Senhor. Eu preciso de Ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá a Tua paz. Largo tudo pra Te seguir. Entra na minha vida, mexe, sara, me ensina. Eu quero amar, porque o Senhor faz. Neste momento em que muitas vezes pensamos mais nas aquisições dos bens materiais do que pensar em Jesus, vamos como nesta canção: eu quero amar somente a Ti, Senhor. Eu quero Te seguir, Senhor. Como Zaqueu compreendeu. Quero Quando será o nosso momento de termos forças o mais alto para subirmos o mais alto, que eu puder, arrancando de nós o orgulho, a vaidade, só pra Te a intemperança, ver, a angústia, a melancolia, o medo, a insegurança, e chamar Tua atenção para mim. Eu preciso de Ti, Senhor. Precisamos de Ti, Jesus. Eu preciso de Ti. Temos a certeza que o Teu amor, Deus Pai, nos banha noite e dia. Sou pequeno demais, me dá a Tua paz. Largo tudo pra Te seguir. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a Ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Vamos usar as mãos. Entra na minha vida. Que não haja uma mão sem outra mão do lado. Minha estrutura. Que esta nossa união de mãos todas as feridas. signifique a nossa união no ideal. Santidade. No ideal de servir. Somente a Ti, porque o Senhor No é ideal meu bem maior. de termos a certeza que Jesus está conosco. Em mim. Entra na minha casa, Entra na minha vida. mexe. Neste momento, vamos mentalizando Jesus entrando em nossa casa, abençoando cada pessoa que convive conosco, abençoando cada cantinho do nosso lar, a nossa rua, a nossa cidade, o nosso estado, o nosso país, o nosso planeta. Entra na minha casa, Entra na minha vida. mexe com Sai todas as feridas. me ensina. Eu quero amar somente a Ti, Porque o Senhor é meu bem. Toque em nossas mãos, Senhor, Faz um para que milagre. possamos cada vez mais fortes acender a consciência daqueles que Te desconhecem, para que possamos, Senhor, acender a nossa luz e sem esforço nenhum deixar-nos rastros iluminados por onde passarmos. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus.